A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, do capítulo 9, versículo 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural, do nosso YouTube e do nosso Instagram, estamos diante de uma narrativa do Evangelho de São Marcos sobre a cura de um demônio poderoso que se apossou dessa criança, desse menino, e por isso que ele não ouvia e falava com dificuldade. Tinha muito problema de audição e de manifestar o que pensava. Jesus estava lá em cima, no alto, na montanha, na transfiguração, com Pedro, Tiago e João, mostrando a glória para onde nós todos vamos. Mas antes nós temos que superar
todos esses obstáculos da nossa caminhada aqui na terra. São muitos, de toda a ordem, de surdez, de mudez, de cegueira, de tato, de sabor. Nós somos muito complicados, porque não nos cuidamos, não obedecemos a lei de Deus, não respeitamos o outro, não nos conformamos com o que temos e somos. Então isso vai cada vez mais aumentando, porque a população vai crescendo no mundo e as dificuldades se tornam graves. No tempo de Jesus não era por menos, apesar de existir pouca gente ainda na terra. Mas aqui Jesus desce. A montanha significa o lugar de Deus, e quando Jesus desce, ele encontra a multidão, o povo. E é aí, na planície, que existem os problemas. Os discípulos estão encarregados de ajudar na solução, mas eles não estavam conseguindo. E alguém da multidão se dirige a Jesus, que perguntou o que era que estava acontecendo. E o homem foi e disse: é que esse meu filho, ele tem um espírito mudo. E eu pedi aos discípulos e eles não conseguiram expulsar. Então eu queria que, se fosse possível, se podes, tudo, faça por essa criança. Se pode fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus aproveitou para dar um ensinamento. Se podes. Para Deus tudo é possível para quem tem fé. O pai disse que tinha fé, mas queria ajuda pela falta de fé. Então Jesus ordenou ao espírito mudo e surdo que desaparecesse dessa criança. E a criança ficou jogada como morta, mas Jesus tomou pela mão e levantou-a, mostrando assim que ele também é a ressurreição e a vida. Nós vamos ressurgir da morte para uma vida eterna. E aqui tem 2 pontos importantes. A simbologia. O espírito mudo, ele é a imagem de nossa infidelidade, de nossas doenças, de nossas injustiças e da miséria, da desigualdade, da fome que assolam toda a nossa sociedade. Só basta a gente olhar e a gente ver que tudo o que está acontecendo é por conta do homem. E o espírito mudo, ele pode ser também o apego ao pecado, ao egoísmo, aos ídolos do dinheiro, da violência, da discriminação, da intolerância, até mesmo religiosa. A gente assistiu há pouco, em Curitiba, um grupo invadindo uma missa. É um espírito mau que vai se apoderando, que vai dominando. Mas Jesus deu para nós uma resposta. A gente consegue vencer tudo isso quando a gente tem fé. A fé pode libertar desse fechamento. E também quando a gente ora. Quando os apóstolos perguntaram por que não tinham conseguido, Jesus respondeu. Está aqui no final do Evangelho. Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Então, meus irmãos, uma conclusão, fechando essa reflexão de hoje. Precisamos olhar para a realidade, descobrir onde é que o espírito mau está atuando
E ele se serve de todas as pessoas, até mesmo dos religiosos, para atuar, para confundir, para justamente prejudicar a sabedoria de Deus. E nós temos que ter fé que Deus pode tudo, tudo é possível para Deus. E temos que manter o nosso espírito de oração, rezando pelas dificuldades, pelos problemas, pela situação de doença e de morte. Rezemos agora. Ó Deus, que destes no Evangelho um fermento para a humanidade, concedei aos vossos fiéis chamados a viver no meio do mundo, que desempenhando suas funções na sociedade, abrasados de espírito cristão, construam sem cessar o vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.